Boa noite, tudo bem, gente? Boa noite, Amanda. Saudade de vocês. Saudade. Parece que faz uma eternidade que a gente não se vê, né? Nossa, parece que faz uma eternidade. Faz falta aí na constelação toda semana. Eu imagino, pra mim também. Faz muita falta. Olá, meninas, saudades. Boa Oi, noite, Gi. Cris. Tudo Eu já vou bem? ligar minha câmera aqui, gente. Boa noite, Márcia, Gismara, Cris. Sejam bem-vindas. A Márcia tá sem som. Algumas aqui a gente se viu semana passada, mas sabe qual é a sensação? Parece que já faz um mês. É. Vou esperar só mais um pessoalzinho entrar pra gente começar, mas desde já, gratidão por vocês estarem aqui hoje. Espero que hoje vocês possam levar aí mais uma dose de cura. Camila, você entrou com o outro? Tem duas Camilas ou é outra Camila? Boa noite, Cris. Está dirigindo, ó. Não, tranquilo, não tem problema. Seja bem-vinda. Tem ainda a Lara e a Érica que confirmaram que vão entrar. Tinha mais gente que falou que ia entrar. Nicolas, Ana Mara. Ana Mara falou que ia entrar também, né? Deixa eu te explicar uma coisa. Peraí. Quando que deu os 40 minutos aqui, você vai... Boa noite, Zilda. Seja bem-vinda. Ana chegou, Érica chegou. E a nossa egrégora vai se formando. ver aqui se seu Boa áudio... noite, tudo bem? A gente só tava fazendo um ajuste técnico de áudio aqui, tem mais um pessoalzinho entrando. Mas feliz, gente, que vocês estão aqui e cada movimento que a gente faz, a gente vai formando uma egrégora, né, que a gente fala, vai formando um campo, um sistema ali. Então, dentro desse sistema que se forma, então cada constelação que vocês participaram ali em grupo foi um sistema que se formou. E todo sistema que se forma, sempre uma pessoa tem algo a contribuir com a outra, nada é por acaso. Ficou muito claro na nossa conversa do café semana passada, Ali aquele café, né, para quem não. A Zilda, acho que tá chegando agora, a Cris também, já acontece nos grupos de constelação, né? Onde eu constelo uma pessoa e as outras representam ali os papéis. E esse pessoalzinho que tá aqui, todo mundo participa dos grupos. E na semana passada a gente foi tomar um café, iremos fazer mais, por favor, porque foi muito bom. E aquele grupo que se formou ali do café já foi uma baita roda de cura. Ele começa a conversar e a gente começa a se identificar, né? Então, esse grupo que formou aqui hoje, vou trazer o conhecimento, a gente vai fazer uma dinâmica aqui também, mas eu vou abrir espaço também para a gente. Deixa eu como estava. É que daí todo mundo fica... Você fica pequena na mensagem para todo mundo, né? Eu quero trazer uma interação também entre vocês aqui, porque a gente tem esse mesmo potencial de troca e de cura também, umas com as outras aqui, tá? E já avisando, pode ser que eu precise, no final, mandar um outro link. Então, se a gente tiver em alguma prática, alguma coisa, e cair aqui, eu vou lá nos grupos que vocês estão, vocês vão receber um outro link e aí entra, tá? Se precisar. Então, já fiquem atentas aí se precisar. Boa noite, dona Hilda, acabou de chegar. Aí. Então, vamos Oi, lá, Amanda. gente. Muito feliz que você tá aqui, ó, tá vendo? De algum Eu tô jeito ou aqui de outro. junto com a Camila aqui, ó. Que bom que vocês estão juntas. Todo mundo fazendo parte desse campo. A É Gismara isso aí. botou a carinha ali também, né, Gis? Faltou só a Fiquei, Ana aqui para completar o trio das irmãs. Boa noite, pessoal. agora sim.
Meninas que estão aí por dentro já dos movimentos, como é que estão os movimentos de vocês? Queria abrir espaço aí para uma compartilhar brevemente. Como é que tá aí? Loucura total. Mexendo em tudo. Mexendo em tudo, tá sentindo a constelação? Uhum. Ai, que É, bom. vamos ver. Vamos ver agora, dia 19. É, dia 19 vai ser mais um mergulho, né? Hoje aqui vai ser É, só uma pincelada, só uma degustada ainda mais do que vai ser esse mergulho, né? Mas que bom, né? Porque eu falo, gente, que eu vi um vídeo esses dias, eu achei muito engraçado, né? A menina falou assim: dá para desver o autoconhecimento, dá para desver tudo que eu vi? Meu Deus do céu, né? A ignorância é uma bênção, porque quando a gente tá na ignorância, as coisas, entre aspas, são mais fáceis, né? Mas quando a gente vai para esse lugar do autoconhecimento, primeiro passo do autoconhecimento é uma baita desconstrução, né? E aí a gente vai desconstruindo, vai se reconstruindo, né? Vai elevando a consciência e cada vez mais as coisas vão melhorando na nossa vida, né? Mas vai ter vezes assim no processo de autoconhecimento que a gente vai ficar numa sombra danada, porque parece que não tem luz ali. Mas o que que a gente entende nesse processo? Que quanto mais você desce, digamos assim, quanto mais você mergulha, mais escuro fica, maior o seu potencial de crescimento e de subir, porque é proporcional. As quedas que a gente tem, elas são proporcionais aos crescimentos que a gente tem também, sabe? Então, sabe aquele pulsar que a gente vê, né, do batimento cardíaco? A vida nada mais é do que isso. tô esperando achar minha mola lá embaixo. Você vai achar, não tenha dúvida. Você vai achar. Por que eu falo que você vai achar? Porque todo mundo que está aqui, só de estar aqui, já está aberto para esse movimento. Porque quando a pessoa não está, seja bem-vinda, Amanda. Chegou mais uma. Quando a gente está aberto à expansão, ao autoconhecimento, a gente vai sendo atraído a estar em movimentos como esse aqui, a ler determinados livros, a se conectar com determinadas pessoas, né? Porque já tem uma abertura interna, já tem algo falando assim, eu preciso olhar aqui, a vida não é só isso, só esse plano da ilusão aqui que eu enxergo, não é só esse fragmento, tem algo além, né? Tem outras atmosferas para serem olhadas, né? Então, é um grande ato de coragem, eu falo. Todo mundo que eu atendo, né? Eu falo assim, parabéns pela coragem e obrigada pela confiança. Porque sem a coragem, a gente não vai querer olhar para as memórias que trazem dor. Só que é para as memórias que trazem dor que a gente precisa olhar, porque é ali que está a nossa trava. Então, toda a memória de dor, ela está armazenada aqui nessa parte posterior do cérebro, que a gente chama de hipocampo. E o hipocampo nada mais é do que uma biblioteca de toda a sua existência. E vocês, se não aconteceu com vocês, vocês já devem ter ouvido pessoas falarem: nossa, mas eu não lembro da minha infância, parece que não aconteceu. Mas aconteceu, com toda certeza aconteceu. Mas por que que tem pessoas que apagam determinados momentos da vida? Porque é melhor eu apagar e deletar aquele momento, até mesmo que era bom, do que eu olhar para aquilo. Porque aquilo me causa dor, então eu não quero ver, eu quero fugir. Só que conforme a pessoa vai trabalhando, investigando, ela vai resgatando essas memórias. Seja bem-vindo, Marcelo. E conforme a pessoa toma esse primeiro passo de coragem de acessar, ela vai enxergando muitas travas ali, né? Então, o primeiro passo é a coragem, né, de se olhar e entender que a gente tem muito a se lapidar e crescer. O outro passo é a confiança. Porque toda vez que a gente vai no movimento terapêutico, de mentoria, enfim, eu falo obrigado pela confiança, porque é a vida de uma pessoa, é a intimidade de uma pessoa. E a gente abrir a nossa intimidade, a gente precisa confiar nessa pessoa que a gente está falando sobre a nossa vida. E eu falo sobre a confiança, e ela é algo essencial, assim, anotem isso. Quando você está passando por uma determinada situação, não confie em qualquer pessoa. Porque nem todos que estão à nossa volta realmente estão torcendo pela gente.
E aí, às vezes, a gente fala uma vulnerabilidade ali, a pessoa ainda vai usar isso contra você depois. E às vezes você fica pior, mas você precisava, né? Às vezes tem gente que tem um perfil de ficar introspectivo e não fala da sua vulnerabilidade para ninguém, o que também não é tão saudável, porque reprime, daí tem dificuldade de falar mesmo. Mas tem gente que fala para todo mundo. E aí tem dois problemas aqui, quando você sai falando para todo mundo. Primeiro problema, falar para qualquer pessoa ficar pior, porque não é todo mundo que está apto para te ajudar a sair daquela situação. Então, que você fale para a pessoa certa, pessoas que você sabe que vai te trazer um olhar novo, que vai te puxar para cima, porque vai ter gente que vai te empurrar ainda mais para baixo e vai falar, merece isso aí mesmo. Tem gente que é assim, mesmo que não verbalize, sente isso, né? O outro problema é que quando você fica falando muito para todos os cantos, para os cotovelos, sobre o que você está passando, o que acontece? Você fica dando um reforço para o seu cérebro. Toda vez que você fala do problema, você revive o problema. Aí o que seu cérebro faz? Ele começa a reforçar aquela corrente de informação e você começa a manifestar mais problema. E mas eu tenho que. Como que eu vou ter o pensamento positivo no meio do caos? Às vezes é desafiador mesmo. Mas o primeiro passo é você ter essa consciência de não ficar reforçando. Isso já vai começar a cortar aquela rede neural que está programada ali para reforçar o problema. Então, fale do problema para quem vai te ajudar a criar uma rede neural agora positiva para a solução do problema. E o que eu aprendi, assim, não só na minha jornada de autocura, né, de toda a minha história de vida, mas dentro de todas as formações que eu fui fazendo, é que fazer perguntas certas, perguntas que a gente chama de perguntas poderosas, né, em PNL, é o caminho para criar essa nova rede neural positiva. Então, eu vou pegar um exemplo aqui. Tenho problema financeiro. Parece que não deslancha. Se toda vez você afirmar isso para você, e que eu tenho problema, e que eu não posso, você vai atrair mais isso para você. Então, quando você começa a afirmar diferente, o universo começa a manifestar o impensável. Porque quando a gente se limita, tipo, sei lá, apareceu uma viagem. Ai, queria tanto ir nessa viagem, mas eu não tenho dinheiro. Às vezes, por uma questão estratégica, de prioridades, tá tudo bem. Mas tem vezes que é pura crença limitante mesmo que tá te bloqueando. E aí você não acessa aquilo porque você acha que não é para você, que é muito para você, que você não merece. Só que quando você começa a fazer perguntas, universo, de que forma eu posso realizar isso? Ou afirmar que o universo, né, Deus, enfim, aquilo que você acredita, traga para você o impensável. Então tem uma frase que você pode dizer assim: o que mais é possível que eu ainda não imaginei? O que mais é possível que eu ainda não imaginei? Porque os nossos olhos, eles são limitados diante de muitas coisas. Então, quando tiver algo que você quer realizar e parece que, tipo, nossa, queria muito realizar isso, mas não dá. Aí você começa, às vezes, a desculpa. Comece a fazer perguntas. O que mais é possível que eu ainda não consigo imaginar? A nossa mente tem um teto, né? E aí, quando a gente vai para esse lugar da fé, né? Não falando de religião, mas falando de Deus, de espiritualidade, o que é a fé? Nada mais é do que acreditar em algo que eu ainda não vejo pronto. E às vezes a gente busca tanta coisa lá fora, mas na verdade está tudo aqui dentro. Então é por isso que eu falo que quando você analisa a sua história familiar, a sua árvore genealógica, você conhece essa história já está contando muito para você do porquê muitas coisas estão como estão na sua vida, seja para um aspecto positivo, seja para um aspecto negativo. O positivo, beleza, vamos continuar levando adiante. O negativo, não. Então, a gente precisa ter esse olhar para esse negativo que a gente está repetindo.
A nossa história ela é repetida em muitos aspectos. Então, participar de uma constelação sistêmica, de uma imersão sistêmica, vai melhorar o que na minha vida? Aquilo que está travado. Então, se a sua história, se você está, por exemplo, com um problema de relacionamento, e a gente vai estudar a sua história sistêmica e vai ver os padrões de relacionamento, é ali que você vai ativar um novo código. É ali que você vai reprogramar. Se lá a gente acessa a sua história, porque você quer olhar para o seu campo profissional que você sente que não está funcionando como você gostaria, é ali que a gente vai descobrir o código invisível e reprogramar um novo código, dar um novo comando sobre o que você leva para frente. O que eu digo, não começou com você, mas termina em você. Então, os códigos invisíveis que eu venho falando, nada mais são do que padrões negativos herdados de gerações e gerações e gerações que vieram antes de você. Parece muito óbvio dizer, mas eu preciso repetir e vou repetir muitas e muitas vezes que não herdamos apenas o olho bonito e a cor do cabelo do pai e da mãe. Você não separa no seu código genético o positivo do negativo. Vai vir tudo junto. Não tem uma peneira, vou peneirar aqui. A alma lá vindo encarnada, vou peneirar. Não. E aí digo mais, quando você entende que toda a história de vida, ela veio para sua lapidação, para o seu crescimento evolutivo, e você consegue transformar aquilo que era dor em força. A gente tem esse potencial. Todos nós temos. Acho que tem alguém com o microfone ligado, se puder desativar. Aí, acho que era. Pronto. Todos nós temos um potencial ilimitado de desenvolvimento, de crescimento, em tudo aquilo que a gente quiser fazer. Porque, né, quando a gente fala a criação divina, ela é a pura prosperidade e a abundância. Tudo que Deus faz é perfeito. Nós somos a imagem e semelhança do Criador, de tudo que é. Então, aquilo que a gente não está acessando, que a gente não tem, é nós mesmos que muitas vezes estamos nos limitando. Então, quanto mais eu imerjo no autoconhecimento, mais eu me aproximo de Deus. Mais eu entendo o que ele quis dizer com muitas coisas. E eu dei uma palestra no final de semana, e lá em Provérbios, diz assim, opa, tem alguém ativado aí. Preciso desativar o microfone, senão ficar com retorno. Lá em Provérbios, se eu não me engano, capítulo 18, versículo 1. A Márcia vai saber aí, vem que ela tá bem conectada. Fala muito, né, sobre o poder que a nossa voz tem. Sobre a criação da vida ou a criação da morte, que nossa fala, ela é um fruto, ela é uma semente. E aquilo que você fala, você vai colher, inevitavelmente. Então, eu falo, qual é a narrativa que você tem criado sobre a sua vida? O que é que você tem se autoafirmado o tempo todo? E aí vou além. Se você fica afirmando isso, o seu cérebro não entende o que é real do que é imaginado. Mas como assim ele não entende o que é real do que é imaginado? Pense você lá assistindo um filme de um romance lindo, que no final a moça encontra o namorado perfeito, e aí eles casam, eles têm uma família, uma história linda, assim, sabe? De amor. Aquelas histórias de filme mesmo, romântica. E é pura ficção. Daqui a pouco você tá lá desabando de chorar. Aquilo lá não é real. Mas você chora, causa emoção. Então, tudo aquilo que você afirma vai reforçar uma rede neural que eu tinha falado aqui dentro. E o seu corpo vai liberar hormônios que vão reforçar aquele sentimento.
Percebe o quanto é profundo? Então eu falo assim: tome muito cuidado com a narrativa que você conta para você mesmo. Porque o tempo inteiro a gente está criando narrativa do eu posso ou eu não posso, é para mim, não é para mim. E pior ainda, às vezes inventando, fantasiando narrativas que causam mais dor e frustração por fuga de questões emocionais que estão aí dentro. E eu falo isso, gente, porque vocês sabem, eu tenho uma família, eu tenho um filho, e hoje eu amo ser mãe. Hoje eu sei que tudo que eu mais queria era uma família. Mas antes de ser essa pessoa aqui, eu era a adolescente, né? Já uma jovenzinha, 18, 19 anos, que eu falava assim: eu nunca vou casar, eu nunca vou ser mãe, eu vou ser aquela tia zona legal o resto da vida, eu vou ficar solteira. E aí, quando eu me deparei com o autoconhecimento, eu entendi por que que essa era a minha narrativa. Minha mãe e meu pai, um relacionamento trevoso, a vida inteira, conflito, briga, traição, agressão em todos os níveis. Tudo que eu mais queria era sair de casa. Com 22 anos, eu fui para a vida morar sozinha e virar sozinha, mesmo com toda a limitação e todas as situações. Por quê? Aquilo me doía muito. Então, eu não tinha uma referência do que era uma estrutura familiar, apesar de lá no fundo querer muito, mas estava oculto. O que eu contava para mim era que eu não queria. Mas por que que eu não queria? Eu não queria aquele padrão que eu aprendi, que eu vi do que era o casamento, do que era o relacionamento, do que era a maternidade. Eu não queria aquilo lá. Agora, uma família estruturada, com uma outra realidade, isso eu queria. Mas eu tive que me desconstruir inteira para saber que eu queria isso. Mas aquele era o modelo mental. Então, tudo que a gente vê os nossos familiares fazerem, aquilo vira um modelo mental para a gente. E às vezes a gente conta essas histórias para se proteger. Mas quando é que a gente desbloqueia? Quando eu começo a acessar esses códigos. Por que que eu falo que o código é invisível? Porque você sente, você cria narrativa, mas você não vê. Mas ele tá aí, programado em você. Você sente, você não vê. Alguém aqui vê a frustração? Não é palpável, não dá para pegar a frustração tá aqui, a raiva tá aqui. A gente vê comportamentos dado a esse sentimento, a essas emoções que a gente carrega. Então é algo que parece que está invisível, mas a gente sente, porque você sente raiva, você sente tristeza, você sente a frustração, você sente o amor, você sente a alegria, você sente. Então, quando você vai acessando a sua história familiar, vai desvendando esses códigos invisíveis, você tem a possibilidade agora de interromper esses padrões que estão na sua árvore genealógica, mas que estão também programados no seu corpo físico. Cada parte do nosso corpo físico está ali acumulado uma emoção reprimida sobre alguma situação vivida. Então, a reprogramação, ela não é só do sistêmico, ela também é neurobiológica. Ela é do corpo físico. E é por isso que eu sou muito fã, além do trabalho sistêmico, dos trabalhos energéticos. Porque eles vão trabalhar muito isso. A Camila lá só concordando. Fala aí, Ká, o que que tá fazendo sentido aí? Que ela também conhece, né, as práticas. Comenta aí. Sim, estando aqui com a minha mãe, que é tudo que a gente faz, né? Um pouco do que a gente faz na terapia bioenergética com o bem, né? É identificar essas emoções reprimidas no corpo físico e ir tratando elas. Exatamente. É. E aí, quando A marcha que a gente faz é esse poder da fala, né? De ir colocando, falando, né? Reafirmando ali no corpo, né? Uhum. Uma nova emoção, o que a gente quer de bom, que a gente é o que a gente faz na marcha. Então, Exato. E é isso que eu trouxe, criei lá o desafio Mindset de Campeão, né?
E lá tem as reprogramações, porque você precisa ir fazendo um novo input. Então, não é só sobre o que eu solto e deixo para trás, é sobre os novos modelos que eu trago também agora, para criar uma nova rede neural. Então, por exemplo, dentro da minha família, eu não tenho exemplos do que é relacionamento, do que é um lar, do que é o ideal, assim, do que eu acredito hoje dentro dos valores que eu fui construindo. Então, as minhas referências, elas estão fora de pessoas que eu convivo, que conheço, de pessoas que a gente acompanha até na internet. Não é querer também a família Margarina, porque não é bem assim. Então, pode. Família Margarina. Né? A família Margarina não é bem assim também. Porque as relações, elas são pautadas não só na igualdade, mas na desigualdade, porque cada ser é único. Então, eu vou fazer lá uma janta, eu fiz beterraba, eu quero que o Rafa coma beterraba. Filho, mas você tem que comer a beterraba. Eu tenho que introduzir, eu tenho que, né, trazer essa, como mãe, essa apresentação do que é isso para ele. Mas ele simplesmente fala: mamãe, eu não quero beterraba. E eu tenho que entender, não posso forçar. E é engraçado, né, trazendo esse exemplo, que eu, desde que ele começou a introdução alimentar, o paladar dele mudou muito. Então, ele amava tomate um tempo atrás, agora não quer saber do tomate. Agora ele tá na fase do pepino. Pepino, ele ama pepino. Na janta, no café, se deixar, ele come pepino. Mas o tomate já não quer muito mais. E aí, por que eu tô comentando isso? Porque a gente é cíclico. A gente passa por fases de mudança na nossa vida. E muitas vezes, a gente não consegue reconhecer qual é a fase atual que estamos vivendo. Então, existem algumas etapas. Vai ter fase que você está no nascimento. Nascimento de algo. Tem coisa brotando nova na sua vida, você está criativo. Aí vai depois ter a fase do ápice. Você está no ápice daquilo que você está fazendo. E depois, gente, tem a fase do encerramento também. Que nada é permanente. Tudo é mutável. E às vezes, né, a gente está lá na fase do encerramento de alguma coisa, de alguma questão na nossa vida, mas a gente queria estar lá no ápice, vivendo o ápice. Ai, meu Deus, parece que está tudo dando errado comigo. A gente não consegue reconhecer. Só que quando a gente olha para a natureza, eu falo que ler a natureza é um manual de sobrevivência do planeta Terra, estar aqui. A natureza é essa ciclicidade. A gente está entrando no inverno agora. Opa, eu vou precisar mandar outro link. Então, daqui a 2 minutos. Tá falando aqui. 10, então. Tá. Aqui? Isso. Daqui a pouco eu mando outro link para vocês. Aí, quando for acabar essa, você vai ter um link no grupo. Ah, já avisei. Meu suporte técnico. Marido. Então, às vezes, a gente fica se chicoteando e não tem paciência com nós mesmos, sabe? Isso é o maior ato de violência contra nós mesmos. Então, pautado nisso que eu trouxe sobre qual fase da vida você tá? Nascimento, o ápice ou o encerramento? Vocês conseguem aí se identificar? Escrevam nos comentários aí para eu ver depois. Se autoanalise, onde é que você tá nessa jornada? Porque em algum lugar você tá. Então, o crescimento, a nossa evolução se pauta na desconstrução. De romper a casca, de soltar e deixar o novo nascer. Então, até quem me acompanha há mais tempo, né, tem visto encerramento e nascimento. Nossa, que lindo isso que você trouxe, Gisnara. E eu vou comentar, fiquei até arrepiada aqui. Por quê? Todo encerramento sela o fim e o início de algo. Então, se algo está encerrando, não tenha dúvida, porque algo está nascendo ao mesmo tempo. Só que às vezes a gente não vê esse algo nascendo aqui ainda, mas está nascendo.
Então, é dessa forma, se algo está encerrando, morrendo, algo novo está nascendo. Ó, tem um monte de gente nascendo aqui. Só que aí, o mesmo dia que se planta a semente não é o mesmo dia que se colhe o fruto. Anotem isso. O mesmo dia que se planta a semente não é o mesmo dia que se colhe o fruto. Então, você bota a sementinha lá na terra, ela vai crescer para onde primeiro? Seja bem-vinda, Ana. Obrigada. Só vou pedir, deixar mudo o seu. Aí, bom. Então, você bota a sementinha lá na terra, ela não vai, tipo, ai, floresceu, tá no outro dia para fora. Não, a sementinha vai crescendo, vai perfurando a terra, vai criando estrutura, raiz. Quando é o momento, ela vai brotando e ela vai transpassando essa terra e você vai vendo os frutos vindo. Então, a jornada do autoconhecimento é basicamente isso: mergulho, acesso à raiz, acesso sistêmico, investigo a minha história, crio base, fortalecimento. Agora eu começo a subir. Então, o meu trabalho, ele vem indo para esse lugar também. Porque tudo que eu estou trazendo aqui é um reflexo do que eu venho vivendo ao longo da minha jornada. Né? Como eu sempre falo, muito mais que alguém que foi ali na teoria, eu fui ali também na labuta. Estamos todos, cada um no seu nível de consciência, se desenvolvendo e crescendo em outras esferas. Então, o meu trabalho, ele vem se moldando, né? E eu trazendo novas coisas, justamente porque, né? Tô cursando psicologia agora, porque transpassei essa terra. Meu pai biológico chegou me levando para o mundo, então bora com essa força. Bora trazer esse algo novo, né? Quando eu falo do pai, é porque eu tenho essa história de pai, e o pai representa o ir para o mundo, o avançar, o crescimento. É o pai quem apresenta o mundo para o filho. Mas a mãe representa a nossa criatividade, o nosso feminino, os nossos projetos, o nascimento, o nosso financeiro. Dinheiro é a vida, ele gera vida sobre os nossos sonhos, as nossas realizações. Então, quando estamos em harmonia real com esses dois aqui, temos muita força para ir para a vida, porém se faz importante os novos modelos mentais, os novos drives mentais. E aí entra algo muito importante que o Anderson vai trazer isso muito forte lá na imersão no dia 19, que é a visão de futuro. Você tem que ter clareza de onde você quer chegar, então. Porque para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Então você precisa se posicionar diante da vida. Já sei o que eu não quero, já olhei o meu sistêmico, já curei um monte de coisa. Tá, subi. Pra onde que eu vou agora? O que eu quero? E começar a estar nessa ambiência do que eu quero. Que nem eu falo, meu sonho é correr. Eu tenho que estar com quem corre, eu tenho que estar lá na corrida, eu tenho que estar treinando, eu tenho que entender o mecanismo disso. Não é só curar o sistêmico, é fazer o prático. E às vezes o cérebro está na zona de conforto ali, porque ele gosta de uma zoninha de conforto, ele é meio preguiçoso. Você fica se auto-sabotando, porque você, ai, vai dar muito trabalho. Ah, então eu não vou. Então, ai, não vou fazer. Dá muito trabalho. Prefiro ficar aqui na minha zona de conforto. Tá gostosinho aqui, por que eu vou sair daqui? Mas daí do outro lado tá se lamentando. Poxa, não tá dando certo. Tá dando tudo errado. Porque você fica se auto-sabotando e arrumando desculpa pra tudo. Para de se dar desculpa. Qual é a narrativa que você tá se auto-afirmando? É isso que você vai estar criando. Então, começa a perceber que não é só, e é isso que eu venho reforçando e trazendo cada vez mais, não é só sobre o sistêmico. Não é tudo meu sistema, tudo a repetição. É até certo ponto. Depois, minha filha, não, é só sobre você. É sobre o que você decide fazer agora. Então, eu falo assim: a constelação, o processo sistêmico, te coloca no barquinho, eu remo com você até a margem do rio, agora você segue. Mas como seguir por uma estrada agora que eu não sei para onde eu tô indo porque eu não tenho clareza do que eu quero? Então percebe como a clareza é importante? Porque a clareza sobre o que você quer
ela é um mapa para você chegar nesse resultado. Basicamente isso. Então, anotem aí. A clareza é um mapa para chegar no resultado que você deseja. Então, nessa imersão dia 19, a gente vai mergulhar mais fundo, cavocar mais coisas, mas depois a gente vai subir. Tem que subir, não dá para ficar lá. A gente precisa subir, né? Então, imagine a construção de um prédio, alicerce, ferragem, tá pronta a base? Agora vamos construir aqui em cima. Então, a gente precisa desse reforço, a gente precisa saber. Por quê? Quando você sabe para onde você quer chegar, você passa por uma mudança tão grande que os seus ambientes mudam, o seu foco muda. Você para de estar com pessoas e frequentar lugares que não vão levar você para onde você quer chegar. A sua ambiência muda. E isso é extremamente importante. O ambiente que a gente está molda quem somos. Inconscientemente. Então, diga-me com quem tu andas, que direi quem tu és. É verdade isso aí, gente. Por quê? Pura ressonância. A gente é energia. A gente ressoa com as pessoas. Então, a gente se aproxima de pessoas que estão indo para o mesmo lugar ou que já chegaram no lugar que a gente quer estar. Então, que nem eu falo, quando eu tô na largada da corrida, que a galera tá correndo, é pura energia, eu só fico assim, captando a energia para essa realidade que eu tô criando também. Que a gente tá criando o tempo todo. Então, não dá pra gente ficar achando que tem muita coisa que a gente tá vivendo, e não que eu não acredito no campo espiritual, eu acredito também, né? Isso é uma questão muito pessoal minha, mas eu acredito que muitas vezes, não, às vezes a pessoa tá vivendo alguma questão que ela precisa olhar pelo viés da fé. Mas às vezes ela só precisa olhar com o viés da vergonha na cara. Né? Eu ouvi uma história outro dia de um pastor falando que a pessoa ia no grupo de oração e toda vez pedia oração pela vida financeira. Até que chegou um momento que fazia oração e melhorava. E falaram assim, irmão, a gente comprou um curso para você aprender sobre fazer a gestão do seu dinheiro. Porque não é só sobre o invisível, é sobre o que a gente faz também. É sobre as escolhas e decisões que a gente está tomando hoje. Porque às vezes tem pessoas que vão para esse discurso, ai, Deus está me castigando, está me punindo, e aí fica no lugar de vitimismo e não se move. E a gente precisa se mover. Então, eu falo que a gente tem que ter um olhar sistêmico sobre a nossa vida. Quais são as atitudes que eu estou tomando hoje, no presente, que estão moldando o meu futuro? Eu vou mandar o link lá para vocês, gente, que a gente está com menos de um minuto. Todo mundo bem aí? Tá muito pesado? Tá muito pesado? Como que tá? Camila. Depende que é pesado para um do que para outro, né? Quero ouvir a Zilda, que é a primeira vez que ela tá aqui, Zilda. Tá muito pesado, Zilda? Tá fazendo sentido? Tá de boa. Tá de boa? Marcelo, que é a primeira vez. Como que tá aí, Marcelo? A Amanda também, primeira vez aqui. Tá de boa? As meninas ali já são macacavé, como diz, estão mais acostumadas. Quem tá chegando, né? Se eu consigo. Pode falar, Amanda. Tô tranquila, tô bem prestando bastante atenção, primeira vez, e né, entrei bem animada. É isso aí. Tinha aqui só prestando atenção. Gratidão por estar aqui. Eu que agradeço. Que agradeço. Tenho te acompanhado há pouco tempo. Não quero, meu amor, obrigada. Tem um ano que meu marido sofreu um acidente e teve uma tetraplegia, né? Entre a C6 e a C7 cervical. Uhum. Ele teve uma pressão medular. E aí, desde então, eu tenho seguido algumas pessoas que teve uma história parecida, né? Uhum. Tem nos ajudado bastante. E faz quanto tempo isso? Dia 22 agora faz um ano. Um ano. Uhum.
E ele teve uma compressão medular em C6 e C7, isso? Não foi uma Teve uma- ruptura total, foi tipo parcial também. ele quebrou, né? Lá. Ele quebrou entre a C6 e a C7, teve que fazer uma cirurgia, né? Para colocar uns pinos, alguma coisa assim. E aí essa vértebra que quebrou ficou comprimindo a medula, né? Então ele Uhum. teve uma compressão medular e uma lesão na C6, entre a C6 e a C7. E foi em decorrência de quê? Ele caiu de uma altura de 8 metros de costa, E como ele está trabalhando. Hoje ele está com movimentos nos braços, na mão, consegue comer sozinho. Uhum. Ficou internado 5 meses no HC. E aí, quando saímos de lá, que a gente começou, né? Teve que fazer traqueostomia, aí tirou a tráqueo. Então, foi várias coisinhas pontuais, assim. Quando chegou em casa, a gente foi tentando melhorar, Uhum. né? Questão de alimentação, a gente tinha que dar na boca. Sim. Eu sei como é tudo isso, só perguntei porque a minha lesão foi exatamente em C6 e C7. Eu tive a fratura das vértebras, eu não precisei colocar pino, como no caso dele, né? O que torna ainda mais delicado. E eu tive um rompimento parcial medular, então com isso eu fiquei como ele está, eu fiquei dessa forma. Foi dessa forma. E assim como tudo na nossa vida, o que faz a gente sair das situações delicadas que a gente acaba, né, acontecendo, tá muito aqui, ó. É, A nossa fé, ela move tudo. Mas quando a gente une a nossa fé com o poder desse cérebro que Deus nos deu aqui, né? E a gente sim, envolve ele, a gente consegue, falo, tornar o impossível possível. sim. Eu falo de tornar o impossível possível, gente, não é só com relação à cura física que a gente quer contemplar, não. É sobre qualquer coisa na nossa vida, sabe? A gente pode, às vezes parece que é impossível você conquistar uma determinada coisa. Mas quando você vai atrás, você move, a- as coisas começam a convergir para aquele bem. Sim. E Ele tem tido algumas sensibilidades pontuais que tem nos animado muito, né? Que sentir peso quando o nosso pequenininho senta no colo dele, ele sente peso nas coxas, não sente o toque assim, mas sente peso. No pé, sente frio, sente quente. depois me chama lá no WhatsApp e a gente conversa mais especificadamente. Depois você me manda os exames dele, a gente conversa sobre esse Tá caso, tá ótimo, bom? perfeito. Pegando um Obrigada. gancho, né? Gratidão por compartilhar. E pegando um gancho do que ela está trazendo, quando tudo começa com a decisão. Decisão, ela muda tudo. Então eu falo assim, quando eu estava no hospital, o médico falou que eu nunca mais ia andar. Naquele mesmo momento, eu programei algo aqui na minha mente de que ele tinha uma visão limitada diante da ciência. Mas o que eu acreditava sobre a fé e sobre Deus era muito maior que isso. E eu ia buscar isso. Eu ia buscar o impossível. Porque o que era possível ele tinha feito. Então, a partir daquele momento ali, ainda na UTI, eu dei esse comando. E esse comando criou essa rede neural positiva. Então, eu fui em busca do que eu queria, do que era possível fazer diante da minha realidade, enfim. E sempre me pergunto: você teve psicólogo? Gente, eu não tive psicólogo, eu não sabia nada do que eu sei hoje. Mas eu tinha Deus me conduzindo no que eu tinha que fazer, quais eram os próximos passos. Então, tudo que eu fui fazendo, fui para a faculdade de educação física, usava duas muletas. Quando eu queria ir para a faculdade, porque tudo aconteceu em março de 2014. Eu estava começando o segundo ano de educação física, cheia de sonhos, cheia de plano, e aquilo foi interrompido. Mas essa força, essa de vontade, a fé me moveram a buscar mais conhecimento. Então, eu saí num período aí de 7 meses
da UTI, da cama, da cadeira de rodas, do andador para duas muletas. E quando foi o final de 2014, foi minha mãe, quero voltar para a faculdade. Sabe o que minha mãe me falou? E peguem esse código, vou fazer uma conexão aqui, sistêmica, que senão vai fazer sentido para vocês. Minha mãe falou assim: você tá louca ser professora de educação física com duas muletas? Tipo, desse jeito? Eu chorei demais naquele momento. Só que vai ter vezes na nossa vida que os nossos sonhos serão frustrados por quem tá dentro da nossa casa. Que vai falar assim: isso não é para você, é demais para você. E pai e mãe exercem autoridade sobre nós. Eles estão certos sobre muitas coisas, enxergam muitas coisas que nós não enxergamos muitas vezes. Mas eles vão pautar nossa realidade baseado naquilo que eles viveram e conheceram. E vou além, minha mãe queria me proteger, porque minha mãe tinha vergonha de me botar na calçada de casa na cadeira de rodas, por quê? Ela falava assim: os vizinhos vão rir de você. Imagina as pessoas olhar para você desse jeito. Eu só falava assim: eu quero viver, tô nem aí com os vizinhos, o que as pessoas pensam, eu quero sentir a brisa do vento batendo no meu rosto. Era o que eu mais queria sentir. Eu chorei no dia que eu senti o vento vindo. Meu Deus! A gente aprende a olhar para o sutil da vida e agradecer. Então, eu sei o que seu marido está vivendo. Poxa, ele sentiu o peso no colo, o peso do filho no colo. Que alegria sentir isso. Tem alguma coisa acontecendo nessa perna que tá aí. Tá acontecendo alguma coisa. E era isso que eu sentia quando eu estava na cama. E eu comecei a fechar, era muito intuitivo, né? Hoje eu tenho conhecimento, né, científico, enfim, de outras formas, para entender o que eu fiz lá atrás. Mas eu fechava os olhos e imaginava a minha perna mexendo. Eu falava: mexe, 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 pelo amor de Deus, mexe. Não foi no primeiro dia, não foi na primeira semana, nem no primeiro mês. Mas o meu dedinho mexeu. Ou seja, eu volto naquilo que eu falei para vocês, sobre criar uma nova realidade, sobre afirmar palavras que frutificam o bem na nossa vida, sabe? E só que vai ter gente que vai falar assim: sonhadora, louca. Eu ouvi isso uma vez, uma pessoa: você é muito sonhadora. A pessoa era uma pessoa super pessimista, né? Qual a referência, né, de quem tá falando isso? E esses dias atrás mesmo, uma fisioterapeuta mandou mensagem lá no direct do Instagram, falando que era um absurdo o que eu estava falando, que é possível tornar o impossível possível, que a cura é possível, porque o marido dela ficou paraplégico e ele estava na cadeira de rodas, e ela é fisioterapeuta ainda. Onde está a referência científica sobre o que aconteceu com você? Minha filha, a referência científica é o meu resultado. E ali a narrativa, o discurso dela já contou muito sobre quem ela é e a rede neural que ela está criando para ela, né? Aí eu falei para ela: viu, estuda isso aqui, e não fiquei mais alimentando, porque as pessoas não acreditam nelas e elas querem fazer você também não acreditar nos seus sonhos. O tempo inteiro isso acontece dentro da casa da gente. E não é porque a minha mãe queria o meu mal, gente, não é isso. A minha mãe não queria o meu mal, ela queria o meu bem. Mas o instinto materno dela queria me proteger. Peraí, como assim essa menina vai para outra cidade, para faculdade, muletas, ela cai na rua? Como é que vai ser? A mente dela pensou em tudo isso. Porque é o nosso instinto de proteção. A gente tem isso forte. Meu filho quer subir nas coisas que eu já fico: meu Deus do céu. Daí eu fico: peraí, é sobre você, mano. Não é sobre o que ele é ou não é capaz de fazer. E é um desafio para nós, né? Que olhar para isso e falar: peraí, eu preciso soltar, eu preciso me trabalhar. Mas minha mãe não tinha isso. Então, fui lá, queria ir por outra faculdade, que é hoje a melhor faculdade de educação física aqui da região, que é a FEFISO, porque antes eu estudava numa outra faculdade. Prestei vestibular, consegui bolsa, porque eu tinha que passar em outro vestibular e eu tinha que conseguir a bolsa ainda. Se eu passasse no vestibular e não conseguisse a bolsa, eu não ia conseguir estudar lá, porque na época eu não podia pagar. Mas eu foquei no que eu queria e o caminho foi se abrindo. Então, muitas vezes é caminhando que se constrói o caminho. Aí tinha outra situação. Para ir para a faculdade, não dava mais para ficar pegando ônibus. O ônibus parava longe, eu ainda não aguentava andar muito. Eu usava duas muletas canadenses. Qual que era o caminho? Voltar a dirigir.
A minha mente, né? Pra onde vai? Pra solução. Minha mãe, você tá louca? Vai dirigir, menina? Como que vai dirigir? Vai atropelar os outros na rua? Vai pegar a estrada em reforma, tudo ruim. Não sei, eu sei que eu vou. Aí o meu irmão pegava o meu carro comigo, ia num campo de futebol e lá a gente treinava. Treinava. Eu tinha que ficar boa. A hora que eu sentia um pouco mais de confiança, eu ia pra rua. Aí eu via alguém no ponto de ônibus, eu olhava, ficava um pouco assustada, deixava o carro morrer. Aí eu falava, essa realidade, ela não vai acontecer de novo aqui. Eu não posso pensar que toda pessoa que está parada na calçada vai atirar em mim de novo. Não, não é verdade isso. Eu contava isso, eu falava isso para mim. Não é verdade isso. Não vai acontecer de novo. Não é assim. Então não tinha psicólogo, tinha a minha própria narrativa de mim comigo mesma. Então eu consegui em 2 meses ali me preparar, virou o ano, eu tava indo para a faculdade de carro no primeiro dia. Vocês não têm noção, gente. Eu falo aqui e revivo a emoção que foi. Porque quando eu consegui ficar em pé a primeira vez e dar 2 passos, eu tenho esse vídeo, vocês já devem ter visto em algum momento, foi a minha maior alegria, conseguir ficar em pé, cara. O dia que eu consegui ir no banheiro me limpar sozinha, baita conquista. Só que esse acreditar, né, aqui eu uso muito esse exemplo da minha história, porque foi a minha escola, é para tudo na nossa vida. Para tudo que a gente quer criar e conquistar, é sobre as narrativas que a gente está se autoafirmando o tempo inteiro. Então, ficar em pé a primeira vez foi uma conquista, tomar banho foi uma conquista, se limpar foi uma conquista, comer foi uma conquista. Eu aprendi tudo de novo, só que com 19 anos. E aí, quando eu comecei a conseguir, né, eu sempre era muito atrevida. Eu gosto de cozinhar, né? Domingo cedo, todo mundo dormindo, queria lá fazer um bolo, alguma coisa. Eu levantava e ia me arrastando para a cozinha. Aí aconteceu algumas vezes, inclusive, de eu querer abaixar para abrir o armário, para pegar uma assadeira que estava lá embaixo. Caía. Não conseguia levantar. Aí eu gritava: mãe, mãe, minha mãe dormia. Aí minha mãe vinha: menina, você caiu, que perigo, para de fazer as coisas sozinha. Não, só me ajuda a levantar, vou fazer um bolo aqui. E aí eu ia fazendo as coisas, sabe? Aquilo era o que era possível. O que hoje é possível fazer com o que você tem? Porque às vezes a gente esquece do que a gente tem, a gente tá focado lá no futuro. Com coisas que você precisa agradecer primeiro pelo que você tem agora. Deus só vai te dar mais recurso quando você aprender a usar o recurso que você tem hoje. Gravem isso. E se você não estiver usando bem o recurso que você tem hoje, você vai perder. Ele vai dar para quem precisa, para quem vai saber usar. Então, o que que você tem hoje? O que é possível fazer com o que você tem hoje? Hein, Márcia? O que é possível a gente fazer? Ela sabe o que você tem hoje. Diz Mara também, o que que é possível você fazer com o que você tem hoje? Ana Mara também. Camila. Essa mulherada toda que tá aqui. Eu tenho certeza que todas vocês aqui têm um potencial incrível para fazer algo extraordinário com o recurso que vocês têm hoje. Eu não conheço tanto a Zilda, a Amanda, a Marcelo, o pessoal que está chegando, mas eu tenho certeza que todos vocês aqui têm muita coisa que pode ser feita hoje com o que vocês têm. Só que vocês vão enxergar isso a partir do momento que vocês mudam a perspectiva de ver a vida. Então, quando eu não mexia nada, eu falava, tô viva. Era o que eu tinha para agradecer naquele minuto, então era aquilo que eu agradecia naquele minuto. E a gratidão, que eu tatuei aqui, a gratidão, ela fala que ela abre a porta do céu. Quanto mais você agradece, mais a graça desce. Agradecer, a graça descer. Eu imagino que Deus é um pai cuidando de nós aqui. E quem é mãe, pai, mãe sabe. Sabe quando você dá algo pro seu filho, fica feliz da vida? E ele agradece. O que que você sente? Você se sente reconhecido.
você quer dar mais, você quer fazer mais. E Deus é a mesma coisa com a gente. Quanto mais a gente agradece, mais a gente utiliza o recurso daquilo que Ele tem nos disponibilizado, mais Ele vai nos dar, mais a gente vai receber. Então percebe que não é sobre Ele, é sobre a gente, é sobre a gente se limitar. A gente é que se trava. Faz sentido para vocês? É, 18. Faz sentido, gente? Coloquem aí nos comentários. Alguém quer comentar algo? Então, eu vou continuar aqui. E aí, eu quero convidar vocês para a gente fazer uma dinâmica aqui. Vou precisar de um. Deixa eu ver, temos 12 pessoas aqui. É, eu vou. hum, Tá. Eu vou tentar fazer um negócio aqui, tá? Vocês têm um pouquinho de paciência, porque eu não tô muito acostumada a usar isso aqui. A gente vai fazer uma dinâmica, mas eu vou precisar conectar duas pessoas na mesma sala. Aí eu preciso saber quem está apto para participar. Quem quer participar. Ou se vocês preferem fazer essa dinâmica sozinhos, sem trocar. Mas já aviso que trocando vai ser muito melhor. Mas vou deixar vocês escolherem. E aí? Se todo mundo abrir a câmera, a gente faz aí em dupla, senão a gente vai fazer individual. Mas já avisando que em dupla vai ser muito melhor. Amanda, e eu que já estou em dupla aqui? Aí que vocês estão em duas, Não fale. tem alguém aí com vocês que pode participar daí? Desliga o Bluetooth. Aqui em casa? Opa, Se tem tô mais aqui, alguém? Peraí, só um minutinho. que... Ai, agora eu estou vendo. Quantas temos? 2, 4, 5, 6. Ó. Então, quem abriu a câmera, daí vai fazer a dinâmica, tá? Quem não abriu a câmera não vai conseguir participar porque eu vou precisar da interação. Ah lá, ela apareceu. Tem alguém aí junto com vocês, Camila? Aqui na sala só a Helena e só a Helena que está assistindo. Ai, 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 eu acho que eu não vou conseguir, olha lá. Olha lá, tô dormindo. E tem as meninas maiores. Chama uma das maiores para fazer com a sua mãe aí. Tá do ladinho. Tá. Você Pode Tá. falou, meu amor? Aí, esperar ela vir, pede para ela vir e ouvir aqui o que eu vou falar, tá? Aí, quem tá aqui, eu vou colocar vocês numa sala. Eu não vou ver vocês, tá? Então, eu já vou explicar o que é que vocês vão fazer. Quando eu puder falar aí, Camila, você me avisa. Pode falar, Amanda. Não tô te ouvindo, Cá. Tá me ouvindo? Peraí. Agora eu estou. Tá, pode falar. Pode falar? Tá. Então, as meninas, a sua filha faz com a sua mãe e você vai fazer aqui. Mas todo mundo prestando atenção aqui. Quando a gente tá lá no grupo de constelação, a gente fica frente a frente um com o outro, né? E eles formam um campo de ressonância. A gente vai fazer esse mesmo campo aqui, tá? E ele também acontece da mesma forma, tá, gente? Tudo onda de informação aqui que tá acontecendo. Então, eu vou colocar vocês juntas, uma a uma. Vocês vão ficar olhando umas para as outras nos olhos aí. Aí vocês decidem quem começa, tá? Então, uma vai começar
e você vai ler a outra pessoa. E isso vai representar algo, mas eu quero que vocês tragam o sentimento, guardem o sentimento. Ah, vou dar um exemplo. Camila fez com a Márcia. A Camila vai falar: Nossa, quando eu estava ali conectada com a Márcia, eu senti alguma coisa no corpo, me trouxe uma lembrança, me trouxe um sentimento, tá? Isso vai acontecer, vocês vão ver que vocês sentem. Eu vou dar um tempinho breve para vocês fazerem isso e depois vocês trocam. Daí depois a Márcia, por exemplo, vai olhar para a Camila e sentir ali as percepções que ela vai estar trazendo. O nosso corpo fala, tá? E as questões, você vai ter alguma percepção aqui no seu pensamento, enfim, né? Então eu vou até pôr. Aqui a maioria está acostumada mais a Zilda com a Amanda, eu vou pôr elas com alguém que já entende um pouco mais essas dinâmicas, para ficar mais palpável, tá? Mas antes de eu pôr vocês na sala, eu vou pedir para vocês fecharem os olhos um minutinho. Fecha os olhos, solta os braços, solta tudo. Você vai puxar o ar bem fundo agora. Inspira. Vai puxando o ar, dissolvendo todo e qualquer pensamento. Nada mais importa agora. Apenas o seu estado de presença. Sinta o seu corpo. Se tiver algum ponto de tensão, direcione o ato de respirar para este local. Vai trazendo um momento de silêncio, de introspecção. Um momento de conexão, de autocuidado, de cura. E se autoafirme que a verdade me seja revelada. A verdade que liberta, a verdade que me faz crescer. Somente a verdade, nada além da verdade. E vai soltando. E aí vai abrindo os olhos, tá? Então eu vou colocar vocês numa sala agora e vocês, alguém não entendeu o que eu trouxe? Como vai ser? Se alguém não entendeu, me fala. Mas acredito que todas estão ok aí, né? Então eu vou botar vocês na sala, vou dar. Manda. Oi. Eu preciso falar para a pessoa? Pode falar, tá? Tá. Você vai olhar para a pessoa e vai conectar com o campo dela. Aí você vai ter sentimentos e sensações, pensamentos. E aí você ancora isso, tá? Só que eu vou dar 3 minutinhos, 1 minuto e meio para cada uma. Então não fiquem falando muito, porque depois. Ou, na verdade, foquem em sentir. Não falem ainda, não fiquem falando, porque depois eu vou abrir aqui para falar no todo, tá? Então, foquem só em ter a troca, as percepções, pode anotar o sentimento, e aí depois a gente vem para cá e todo mundo comenta. Tá bom. Então, vamos lá, deixa eu pôr as salas aqui. Sala. Então, vou pôr a Amanda com a Ana Mara aqui. Vê se vocês. Aí, tá. Sala 2, Ana Paula e Camila. Sala 3, Gislene e Márcia. Sala 4, Gismara e Camila. Foi? Espera aí que eu acho que eu não botei Amanda e Ana Mara, Ana Paula e Camila. Agora qual é? Tem duas Camilas aqui. E tá aparecendo só Camila.
tem uma Camila que não abriu. Camila, você tá no iPhone? iPhone de Camila é o seu? Eu tô no iPhone. Tá. Eu vou precisar excluir aqui. Tá. Porque é outra Camila que tava ali. Agora vai dar certo. Sala. Que daí eu vou colocar aqui. Zilda e Ana Paula, aí vai dar certo. Porque o Nicolas não está com a câmera ligada e nem essa a outra Camila. Aí, foi para salas, né? Ana Mara. Hum, tudo certo aí? Ana Mara. Tinha caído. Tá, eu vou te adicionar aqui, tá? Cadê? Que acho que a Amanda está só. Só pera um minutinho, Ana, que eu tô. Sala. Acho que agora vai, Ana. Eu falei, meu Deus, deixa eu ficar perto. Ok, vou deixar vocês aí. Sejam rápidas. Tá bom?
Amanda, Oi, eu acho que você tem que chamar a gente de volta. por quê? Você saiu? Não, das salas. Não Você falou precisa que chamar. Em cima tem um botãozinho sair da sala e ingressar só na sair? reunião. Tá, Você mesmo volta. Isso. É, tá bom. Tá. Mas já posso fechar todo mundo aqui também, que daí vem todo mundo de uma vez. Aí totalmente. Ah, Todo mundo conseguiu fazer? Uhum. Acho que sim. Sim. Como foi, Márcia? Brevemente. Brevemente. O que você sentiu? Amanda, engraçado que eu senti quase que a mesma coisa quando eu fui na sua casa com ela. É uma dor muito forte aqui e um peso muito grande aqui na minha costa, assim, sabe? Quando parece que tá carregando uma coisa muito pesada. Sei Sei. se tá incomodando, alguma coisa que tá incomodando. Uhum. Foi uma dor bem forte mesmo aqui, assim. Tá. Gismara, como foi? Bem breve. nossa, comecei a olhar para Amanda, foi só assim, amor, a primeira coisa que veio na cabeça, amor, amor, alegria, viver, sabe aquela, nossa, muita luz. A Ô, gente ficou muito Glória! arrepiada. Muito bom. Tá emocionando. É que depois eu vou contar. Zilda, como foi? Eu estou gelada e meu corpo estava todo palpitando quando a Paula estava falando. E assim, muito pesado assim nas costas também. Tá. Mas o meu corpo ficava assim, ó, meio que parece que não queria sair de mim. Uhum. Gislene? Eu não senti dor na nuca, mas eu senti muita dor aqui nos ombros, nessa parte com peso muito Uhum. grande de cansaço. Eu não estava sentindo, né? A hora que começamos, mas muito cansaço, muita dor aqui nos Uhum. ombros. Tá. Camila? Amanda, foi assim, muito amor, muita alegria. A primeira palavra que veio foi alegria. Ô, Glória! Subi assim alguma coisa que vinha do chão e ia para o céu no meu corpo inteiro. E foi muito amor, muita vontade de viver, muito tô pronta. Quero viver e eu tô pronta. Foi muito isso, assim. Foi incrível. Primeira coisa que eu pensei, eu falei, eu tô pensando isso é porque eu gosto da Giz. Mas não era, não, era o campo mesmo, porque depois começou a vir mais forte. Uma coisa. Uhum. Tá. Meninas, eu não pretendi abrir mais um link, mas eu vou ter que abrir mais um link, porque o tempo vai dar aqui. Então, se cair, vocês vão lá e acessam o link lá no grupo, tá bom? Que eu quero ouvir vocês, né? Quero ouvir todo mundo. Ana, fale. Eu? É. Olha, muito amor, muito. Eu senti meu coração crescendo, 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 como se não coubesse dentro mais de mim, com aquele preenchimento, muita alegria, muita gratidão, um estado de gratidão assim surreal, incrível, muita alegria. Legal. Amanda, tá sem áudio. Consegui. Eu, como amor, só um pouquinho. Eu senti assim, ao mesmo tempo que um pouco de preocupação, Uhum, mas também senti sabe, um pouco de preocupação, mas ao mesmo tempo assim uma alegria de viver, uhum, sabe? Um olhar de gratidão, não sei, vontade de viver. Faz um pouco de preocupação também. uhum. Legal. Ana, Eu senti força, muita força, busca pela melhora. É, apesar, quando eu olhava assim para a Gilda, apesar de ver
senti dificuldades, eu sentia uma força muito grande. Uhum, tá. Todas falaram aqui, né? Tá. O que estava representando aí a cara da Márcia? A outra pessoa estava representando o seu futuro, o que está para vir pela frente. Então, é o que está aí no seu campo, que está expandindo, ou que você ainda está segurando alguma coisa. Então, esse é o próximo passo do futuro. Então, quem ainda está segurando alguma coisa, ainda tem algo para ser reavaliado, olhado, isso faz parte da jornada. Não se sinta mal por isso, amigas. Faz parte da lapidação. Respira, Giz, a cara dela. Você tá no processo, você tá fazendo as tameana, vai ajudar, minha filha. Você vai estar lá na imersão de sábado, vai cavocar, você tá no caminho. E quem sentiu essa alegria, volto naquilo que eu falei, ter clareza, direção, assumir o controle. Ah, tá, as energias estão aqui, favoráveis, tal, tudo amor, mas se você não organizar, né, como Bert Hellinger traz, para que haja amor, precisa haver ordem. Então, já tá com uma força a mais, mas daí precisa organizar, precisa, né, dessa força do masculino que eu falei. É por isso que eu tô trazendo o Anderson nessa imersão, dessa integração de feminino e masculino. Porque o masculino é essa visão de mundo, o pai leva para o mundo, né? E ele vai pautar a parte dele tudo voltado para isso, porque precisa ter essa clareza, essa estratégia do para onde tá indo também, né? Então, se auto-observem. E eu comecei a falar, ô, Glória aqui, né? Porque tantos processos, todo mundo passando, né? E vamos, né? Esse é o intuito. Gente, o meu sonho é que daqui a um tempo a gente cada vez mais paute os nossos encontros lá na frente. Só volta lá para a raiz do sistêmico quando precisar. É alcançar novos níveis de consciência cada vez mais. Como eu falei, a gente está subindo. Se precisar, e isso faz parte da jornada, às vezes a gente tem que voltar lá, dar uma revisitadinha em algumas coisas, para ganhar impulso para subir de novo. Mas daqui a um tempo eu quero falar só sobre subir mais e mais e mais, porque quando a gente se fortalece como grupo, o grupo cresce. A gente está em ressonância, lembra sobre a ambiência? Aqui a gente formou uma ambiência positiva e todo mundo está buscando esse crescimento, né? Então, quando a Camila tá aí, uau, amor, Lismara, Ana, né, e tal, tô junto também. Opa, mas tem alguém que ainda não tá, então vamos puxar para cima, vamos levar também. Todo mundo vai para esse lugar, né? Eu tenho uma amiga que fala assim: vamos subir na nave que a nave vai decolar. Quem não subir vai ficar. Né, ela faz os trabalhos de autoconhecimento também. Eu falo, então, eu tô com o pé na nave, me leva junto. Porque a gente vai sendo puxado pela ambiência que a gente frequenta. E esse é o poder da gente estar unidos. Eu falo sozinho, a gente vai longe, mas no coletivo, com essa outra força, a gente vai mais longe ainda. Então, estamos todas aqui para se amparar, para se ajudar, né? Eu amo estar com vocês, eu vou virando amiga das minhas clientes. Isso faz parte, né, da jornada. Eu amo estar com vocês. Então, que cada vez mais a gente possa estar juntas, sabe? Porque até eu quero saber cada vez mais qual que é o sonho da Camila, qual que é o sonho da Ana, qual que é o sonho da Gislene, qual que é o sonho de cada uma aqui. O que que a gente pode, juntas, unidas, contribuir para a realização e o sonho uma das outras, sabe? É sobre isso. A gente está aqui para isso, né? Isso, todo esse movimento hoje é o meu trabalho. Estou sendo conduzida para isso, mas é muito além disso, muito além, né? Então, eu acredito que a gente vai fazer muitas coisas juntas ainda. Estou muito feliz aí com o acontecimento da imersão. Eu sei que ela vai ser uma virada, assim, para tudo que eu estou fazendo, que eu estou construindo. E vocês estão juntas, né? E cada vez mais quero criar esse espaço, esse ambiente de crescimento, esse ambiente de não só de cura, mas de network, porque a maioria aqui é empreendedora, que está buscando crescer, expandir o profissional. Então, eu quero também trazer movimentos pautados para isso, para a gente crescer junto, para a gente se desenvolver. Então, a gente chora junto nas tretas sistêmicas, nas curas, mas a gente vai se alegrar junto também, né? E cada vez mais a gente está sentindo isso acontecendo. Então, quero agradecer vocês. Se deixar, eu passo aqui até amanhã falando.
Se deixar, eu faço. Mas eu fiquei muito feliz que esse grupo aqui, dessa forma também, quero fazer mais vezes, né? Cada vez mais plantar sementinhas aí de cura, de elevação, porque a gente merece, né? Realizar os nossos sonhos. Uma vez por semana, um desses já tá bom. Tá bom? Se tu for no Posso fazer presencial, no uma pergunta? online, né? Posso fazer uma pergunta? Pode, claro. Na imersão, né, que a gente vai fazer, as pessoas que são leigas, por exemplo, que nunca viram constelação, você vai explicar no início o que é e como o que significa, né? Porque santo de casa não faz milagre, né? Então a gente explica, não entende, mas uma pessoa de fora explicando e vai ter uma introdução, né? Sim, a gente vai dividir por blocos, né? Então, mais do que Ah, tipo, venham muito preparadas para vivenciar a dinâmica, sabe? Vocês podem se arrumar linda, mas venham confortáveis, venham com roupas confortáveis. A gente vai ficar 8 horas imerso, né? Quem quiser saber mais da imersão, talvez a Amanda não tá sabendo muito, né? Depois eu posso te falar também. Vai ser uma imersão presencial aqui em Sorocaba que a gente vai se aprofundar nessas temáticas. Mas, assim, venham com roupas confortáveis. Eu quero que vocês se sintam em casa, sabe? Porque muito mais, vocês não vão ficar 8 horas sentado numa cadeira me ouvindo falar, pelo amor de Deus, eu nem aguento ficar 8 horas ali só eu falando. Então a gente vai ter muita coisa prática, muita dinâmica, muita vivência, muita troca, sabe? É, ia falar uma coisa, mas não posso ficar dando spoiler de muita coisa, então deixa eu ficar quieta aqui, porque tem um monte de coisa que é surpresa, que vocês vão saber lá na hora, né? Mas vai ser essa coisa dinâmica. E para quem está chegando e que não conhece, vai entender tudo, vai sair dali com uma outra visão sobre, né? Eu, enquanto consteladora, e minha mente criativa e tal, né? Eu gosto de pegar aquilo que parece complexo e tornar palpável de uma forma dinâmica e didática. Eu gosto de fazer isso. E modéstia à parte, eu consigo fazer isso bem. Então, mesmo que uma pessoa nunca participou de uma constelação e tal, não tem problema. Ela vai entender. E quem já participa de constelação vai sair de lá com a cabeça explodindo, porque vai entender outras coisas que na constelação você não entende. Porque eu não consigo na constelação, vocês sabem que não dá. Ela é lento, o campo trabalha lento e a gente precisa respeitar o movimento do campo. Então, eu não consigo trazer ali tudo que está aqui dentro. Então, a imersão ela vem com esse propósito, entre outras coisas que eu estou desenvolvendo, para poder cada vez mais a gente ter essa troca aqui. Aquele dia foi uma troca ali, né? Eu queria ouvir vocês, entender como vocês estão, porque a gente está vindo desse coletivo, queria estar junto também, né? Tomar um café, que virou um pastel aí, para quem não sabe, mas virou um pastel. Porque o lugar que a gente foi tomar o café, ele ia fechar logo. Falei, vamos ir logo em outro lugar, porque eu não quero ser tocado daqui, né? Me deixa falar. Me deixa ouvir também, né? Aí a gente foi para outro lugar. E aquela roda aqui, aquele sistema que se formou ali, foi incrível, né? A Bruna, que estava lá, ouvindo a Gislene, e tinha participado da constelação da Gislene, ela saiu dali, parecia que ela tinha saído de outra constelação. Não foi, Márcia? Foi, né, meninas que estavam lá? Então, é muito gostoso estar junto, porque essas trocas, elas são muito enriquecedoras. A gente se vê no E outro, viu o local que a gente conhece no foi outro. também, né, Amanda? Oi? O local também bem sossegado, né? Uhum. Nós saímos do lugar, foi um lugar bem assim, Muito bom, né? tudo preparado. Exatamente, tudo preparado. Então, meninas, gratidão por terem participado, por estarem aqui. Nos vemos dia 19. Venham preparadas. Eu já fechei o lugar, vou falar para vocês, depois vou mandar no grupo lá também. Vai ser um lugar aqui em Sorocaba, ali no Santa Rosália. Fica dentro do café Be Brave, não sei se vocês conhecem esse café. Tem uma unidade no Campolim e tem uma unidade no Santa Rosália. E a unidade de Santa Rosália tem lá um auditório na parte de cima. Então vai ser lá. Tem bastante espaço para a gente poder. Tem mesa, cadeira para a parte que vai precisar ficar sentado. Tem um som legal, tem um telão no espaço. Tem espaço para a gente fazer as dinâmicas em pé também. Vai ter um coffee na chegada, então vocês vão chegar lá às 8h30. Vai ter um café, daí às 9 horas a gente começa. Vai até meio-dia, meio-dia para um almoço. A gente volta 1 hora.
E a gente vai voltar com umas dinâmicas de regeneração, porque pós-almoço, normalmente o nosso corpo quer dar uma dormidinha, então a gente vai trazer as dinâmicas ali para regeneração. E aí a gente segue com a segunda parte até 5 horas da tarde. Então vai ser intenso, assim, ó, mas vai ser maravilhoso. Tenho certeza que vocês vão amar aí, que vai só complementar tudo isso que a gente está fazendo. Zilda, Amanda, Camila, que tá ali, Nicolas também. Vai ser muito legal ter vocês lá também, se aprofundando mais. Hilda, Camila, também, se vocês. Eu sei que tem toda a questão de vocês aí, né? Mas vai ser muito bom estar lá. Vai ser um divisor de águas aí, uma preparação para começar o segundo semestre do ano. É isso que eu vejo, Ô, sabe? Esse ô, renovo menina, não para começar. spoiler, a família Capelari vai estar completa, viu? Só vai faltar Conta o isso para marido da elas. Gismara. Só vai faltar o marido da Gismara, que a gente vai tentar ainda, mas os Não, outros vão estar todos. Então vocês vão perder, hein? Vem que vai ser chocante. olha, a família Capelari é o maior case de sucesso desse grupo, porque começou com a Gismara, que depois trouxe a Gislene, que depois trouxe a Ana Paula, que depois trouxeram a prima de Botucatu, que depois vieram de novo, fizeram de novo. Aí a Ana Paula trouxe o marido, e agora a Gislene vai levar o marido, a filha, e a Ana Paula vai levar o marido e também o filho. E percebe o movimento? Vai caminhando? E a Ana Mara vai levar o Nicholas, que ele quer ir também, né? Tá vendo o movimento? Pode desbloquear o seu áudio, que eu não tô te ouvindo. Eu falei pra ele parar com a vergonha dele e ir, porque, Amanda do céu, é muita vergonha. Ele tá falando comigo no Instagram e não tinha foto. Aí a primeira pergunta que eu fiz: Você é o Nicolas, filho da Ana Mara, né? Porque eu vi que tava em comum. O menino é lindo, o seu filho é lindo. Ele tem que aparecer, E sim, morre de vergonha mostrar a de carinha foto. dele. Vamos desbloquear isso, Nicolas. Vamos desbloquear isso, né? Fala com o filho Sim, da Ana seria Paula, ótimo. vai. O filho da Ana Paula vai ter a mesma idade Olha, dele. Nicolas, Tá bloqueado. olha, Muda, Nicolas, Ana vai ter um Paula. da mesma idade lá. Ele ia constelar, não ia, o Nicolas? A gente ia na constelação dele, não aconteceu? Vai ter ainda. Não, Vamos vai ter ter calma. ainda. Vamos por partes. A imersão É, para ele vai dar um substrato ali para ele ir para a constelação. Eu não tenho isso. dúvida. Verdade. A gente conversou essa semana. Ele tá assim, ó, Nicolas, ele tá ouvindo aí, né? Você tá pronto pro próximo nível. Tá pronto, é por isso que você tá aqui, senão você nem tava aqui. Não tinha nem vindo na constelação. No dia do aniversário dele, ele vai participar. Tá pronto para virar a chavinha. É, Tá pronto, senão não tava aqui. Quem não tá pronto, não tá aqui, gente. Foge, a pessoa vai é se verdade. auto-sabotar, né? É basicamente isso. E é isso, alguém quer falar algo aí? A Márcia quer falar ali, ó, até se mexeu. Fale, Márcia. Tá? É um compromisso. Beijo. Gratidão, Zilda. Obrigada por estar aqui, viu? Não, eu vou só falar assim que, né, igual você falou do futuro, eu acho que também esse ambiente que a gente vive pesa bastante também. E eu vi aquele dia no café, que a gente foi no pastel, né? Nossa, eu vim pela estrada, vim leve, muito leve. Foi, eu acho que, como a Camila falou, acho que esses encontros fortalecem a gente. É muito bom estar perto de pessoas que, igual a gente colocou lá no grupo de oração, né, que é o novo nível, que acho que é mais ou menos isso que a gente está conseguindo nesses grupos. É, Exatamente. E a gente fez, eu senti muito forte, assim, de fazer esse grupo de oração. Então, a gente tá lá, eu tô fazendo as orações, tô sentindo, a gente vai conversar sobre esses movimentos ainda. A oração é forte, gente. Forte mesmo, assim, Você fazer- me adicionou? Acho que eu não estou nesse grupo. Você não Eu tá? também não, Amanda. Vocês não Eu acho estão? que eu não. Eu tinha mandado lá no grupo de constelação. Talvez vocês não viram. Ai, meu Deus. Eu Tá, não eu vou entrei. Eu entrar mando lá. lá de novo. Eu mando lá de novo. Porque logo a gente vai encerrar esse ciclo, a gente vai começar outro. E eu tô sentindo o próximo ciclo aí fazer um reiki coletivo gratuito, assim, sabe? Eu já fiz em outros momentos, tinha mais de 100 pessoas. Galera, quanta coisa aconteceu, assim, sabe? Os relatos da galera.
Eu tenho uma caixinha de reiki, né, que sou reikiana, coloco lá os pedidos, os nomes, todo mundo, pode pôr o nome da família toda lá. E então eu sinto de fazer isso, mas eu acabo às vezes não falando muito disso lá na rede social, enfim, porque eu sinto que é uma coisa muito daqui, assim, do espírito, uma coisa muito especial, assim, sabe? Eu vou me conectar para ver se eu posto lá ou não, mas estou sentindo aí, assim que acabar esse ciclo, começar outro. E a Márcia tá com esse chamado muito grande aí de fazer rodas de oração e tal. Aqui em casa a gente está fazendo uma campanha de oração com a minha sogra e com o meu sogro também. A gente está na segunda semana, tá sendo muito bom assim, sabe? Porque a gente tem que alimentar a nossa consciência, eu acredito que a gente tem que alimentar a nossa alma, né? Eu às vezes não fico falando disso lá no Instagram, porque senão as pessoas começam a misturar, mas daí a constelação, a mentoria é espiritual. Não, não é, gente, não é. Mas não é, né? Mas as pessoas começam a misturar, daí crença, e vai virar uma salada. Então, eu deixo para comentar ali, porque ali a gente já está nessa linguagem de compreensão e entendimento que nos favorece. Então, teve até uma pessoa que pediu para entrar, mas daí entrou lá e saiu, tá tudo bem também, né? Vai ficar lá, quem tem que ficar lá, e tá tudo certo. Mas então, terminando esse, a gente vai começar outro, né? E aí, como falei, a imersão ela vai ser o ciclo da virada, assim, para muitas outras coisas, né? Eu tô remodelando todo o meu trabalho, toda a minha mentoria, é, todo o posicionamento e tal. Lancei o primeiro desafio, tô trabalhando nele também. Logo eu vou abrir outra turma. Ana Mari está de parabéns que está correndo. Ela corre até em volta da Tô. casa. Ai, eu corro. Eu só não tenho postado, Não, mas mas eu tenho todas as fotos. tá tudo bem. E a gente ainda vai todas nós numa corrida juntas, hein? Vai escrevendo aí. Eu recebi um convite hoje para correr dia 19 não, dia 20, acho que domingo, depois da imersão. Você vai? Vou, recebi o convite de 5 km. Eu falei, nossa, que engraçado, Vai só ser, porque eu tô vai, correndo. vai ser a sua primeira corrida? Então eu vou te fazer um convite aqui, ó. Uhum. Ninguém tá sabendo ainda. Eu tô encabeçando um livro em coautoria com a tia do Anderson, senti que ela tinha que estar comigo encabeçando esse livro, assim como esse livro que eu lancei no ano passado. Eu estou encabeçando um livro que vai se chamar Correndo por um Propósito, onde você já está convidada para dar o seu relato do como a corrida transformou a sua vida para inspirar outras mulheres a se transformarem através da corrida. Nossa, que delícia, obrigada. Já está recebendo esse Nossa, convite. E a dona Márcia, que já está muito correndo obrigada. também, está convidada. E quem mais estiver correndo, até o projeto já está convidada também. Só que vocês precisam correr para contar o que a corrida fez com você. Então a gente precisa. Eu tô caminhando por enquanto, assim, devagar, entendeu? Não, mas já está acontecendo. É. Já está acontecendo. Tá ouvindo aí outras meninas? Ana, Gislene, Camila, Dona Hilda, Gismara, a Amanda também, a outra Camila. Ana, Amanda, eu já corro. Mas você já fez alguma corrida, prova oficial? Não, nenhuma. Então você e a Márcia vai ter que fazer uma prova oficial aí, ó. A Márcia ainda não fez, mas tá lá correndo. Entendi. Tá. Tem que ir pro front do desafio, minha filha. Não, vamos embora. Então vamos. Vamos. Vou ver aí uma corrida pra gente ir. Vamos. Vamos? Aqui, quem chegou aqui, ó. Oi, Rafa. Vem dar boa noite. Pra gente falar tchau. Se despedir, para de gravar só para Tá. poder subir. Tá bom? Desgrudou o mamá aqui, gente. O Rafa já corre, gente. Ele quer forçar a correr e depois dá até troféu pra mim. Bonitinho. Mas então vocês já estão avisados. Comece a correr, vamos fazer uma prova e vamos. E o mulher vai ter mais, eu quero todo mundo lá comigo correndo também. Ai, que delícia, é meu sonho ir, Amanda. Você vai. A próxima vai ser num outro Ai, estado do Brasil aí que eles estão trabalhando e se rolar, vocês vão saber logo também. É isso. Gislene, corre aí, Gislene. O que tá fazendo imersão aí? Considerações finais? Alguém quer falar algo para fechar aqui? Só Mais uma agradecer vez, muito a você por tudo, por todo o seu conhecimento, toda a sua sabedoria. Muita gratidão mesmo. Tudo que aconteceu com você não foi por acaso, veio assim só para poder ajudar muito mais gente.
Uhum. Acredito nisso. E gratidão aí por sempre estar junto comigo, me ajudando. Todas vocês, né? Sempre estão lá junto comigo. Muito obrigada mesmo, de coração. Dias, quer falar? Desmara, que tá aberto? Então, gratidão, né, de novo, por esse grupo maravilhoso, por essas meninas abençoadas, cada uma na sua dor, na sua alegria. Ai, eu me sinto grande, forte, poderosa, competente, que eu consigo. Era pra causar esse efeito mesmo, foi intencional, tá? Ah, Foi intencional. É porque. nossa, e na hora que você tá ouvindo, que você tá cansada, não sei de onde você tira a força. Some o cansaço, some tudo. Você não sente canseira, sumiu dor, sumiu tudo. É incrível. Que legal. Muito legal te ouvir. E no desafio tem 21 dias, ele é dividido em 3 blocos. Então, a primeira fase tem uma reprogramação, a segunda tem outra, que é um áudio para ouvir, e a terceira fase tem outra. Então, os primeiros 7 dias é a fase da resistência. Você quer fugir, você quer fuga. O seu cérebro tá ali, não quer sair da zona de conforto, quer ficar no quentinho. Mas a segunda fase é É a fase. verdade, na hora da dor é mais desafia a gente. Oi? O que é? Na hora da dor é onde mais desafia a gente nos primeiros dias. Uhum. Os primeiros 7 dias são os piores dias. Quando você entra no segundo ciclo dos 7 dias, aí tá um pouquinho mais fácil. Agora o terceiro já tá tranquilo, já tá quase automático, né? Sim, como assim? Nunca mais eu acho que eu paro de correr. É isso aí que você vai contar no livro. Gente, gratidão e nos vemos sábado. E queria muito ver você lá, hein, Camila? Queria muito ver você lá. Vamos, Camila. Quem sabe, Amanda? Eu também Lembra do, queria mo- muito. lembra do poder da Camila. decisão? Poder da Ô, Cá, vamos decisão. lá. Então, gente, eu preciso trabalhar, mas. Dá um. Mas Fala esse pra mandar dia um você atestado. folga. Oi? Fala Esse pra dia mandar você um folga. atestado. Não consegue delegar esse dia? Cadê a estratégia agora? Estratégia. A mulher da visão, empresária. Põe ela em. Vamos ver se eu vou conseguir delegar a galera, daí eu vou. Aí, É isso mano, aí. tem que ir, viu? Tem que ir. Vamos, 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 vamos. Ai, vai ser uma delícia. O arquétipo da Vamos, estratégia. Camila. A arqueira que eu te falei. Arqueira. A arqueira. Mira e solta a flecha, que vai dar certo. Bora. Eu já senti todo o Amanda, amor hoje, hein? Bora, bora, bora. Amanda, você quer falar algo para fechar? Você apareceu aí? Não, só que a primeira experiência foi tão maravilhosa que eu não consigo nem descrever em palavras. Eu gostaria de estar aí no dia 19, mas eu tô em São Paulo, capital, então estou um pouquinho longe. Teria que me programar um pouco antes, né? Ainda é tudo muito novo, apesar de ser um ano, mas estamos em casa há 7 meses. Mas eu acredito que não vai faltar não vai faltar mais oportunidades, né? E não, Eu vou e estar não sempre tenha dúvida que a sua busca pela sua transformação vai mudar toda a sua casa. Eu creio. Eu creio. Tem mudado muito, né? A gente, só rapidamente assim falando, a gente escutou muito também o que você falou, não só que ele não iria andar, mas que ele não iria mexer nada, nada, absolutamente nada, do pescoço para baixo. E hoje em dia eu vejo ele comer sozinho, né? E isso depois que chegamos em casa. Ele comer sozinho, tudo é umas evoluções assim, que depois que eu comecei a te seguir, eu entendi que era exatamente aquilo que a gente determinava, aquilo que a gente colocava na nossa cabeça. Isso a gente vai acontecer, não aconteceu hoje, mas amanhã pode ser que aconteça. Não aconteceu Sim, hoje de novo, mas amanhã pode ser que aconteça, exato. né? É esse Mas pensamento mesmo. muito bom. Foi muito bom. Essa experiência de hoje foi extremamente maravilhosa. Ai, que bom, fico muito feliz aí. E ouvindo, absorvendo, mas foi muito bom. Muito, muito, Depois me muito chama obrigada. lá no privado para a gente conversar mais, Chamo sim, tá bom? chamo sim. E é isso, meninas. Bom Obrigada. descanso, bons sonhos de curas e liberações para vocês.
Obrigada. Boa noite para todas. Boa noite. Tchau, até mais. Gratidão. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau. Boa noite, meninas.